Por que algumas pessoas gostam de conversar e outras mal falam? Será que falar demais irrita algumas pessoas? Vale mesmo aquele ditado onde diz que a palavra é prata e o silêncio é ouro? Você é do time dos tagarelas ou dos mais calados? Então chega mais e literalmente vem conversar. Eu já disse aqui que eu sou uma tagarela, então eu faço parte sim dos times dos tagarelas. Claro que eu tenho meus momentos de silêncio, principalmente quando eu acordo. Eu não gosto muito de conversar, me deixe na minha, porque somente meu corpo se levantou, minha alma ainda não. Mas eu acho que as coisas sim devem ser conversadas de uma forma que não magoa o outro, de uma forma que você possa expressar. Claro que eu já aprendi muito, principalmente por ser ariana, eu sou aquela que vai lá e fala, bem sincera. Já magoei algumas pessoas e tenho tentado mudar, tenho tentado evoluir para que isso não aconteça, sabe? Para diminuir um pouco mais o meu sincericídio, digamos assim. E um exemplo marcante que eu tenho foi do meu avô, no velório do meu tio, que foi o primeiro filho de um total de 12 filhos que meus avós tiveram, foi o primeiro filho que morreu. Eu era bem pequena, eu era criança, mas assim, eu lembro claramente de ver meu avô sentado no sofá, bem triste, sem falar nada. E assim, minha mãe falou, minhas tias falaram também que ele não chorou, ele não falou. E um ano e pouquinho depois, meu avô veio a falecer. Só que eu imagino o quanto isso deve ter feito mal pra ele, sabe? O fato dele não chorar, dele não colocar pra fora, não quer dizer que ele sentiu. Eu acredito que o contrário, ele deve ter sentido muito, mas o fato de não conversar, eu acho que prejudicou e desencadeou uma série de coisas, sabe? Que eu não vou falar aqui, não vem à tona, mas enfim. Eu acho que sim, a gente deve falar, deve conversar, deve expor o que a gente sente. Principalmente quando falo nesse tempo de conversar. Eu vejo em 3 categorias. Minha opinião, os tagarelas, os tímidos e aqueles que não gostam de falar. Os tagarelas, como eu mesmo disse, como eu mesmo me encaixo, são aquelas pessoas que gostam de falar. Eu mesma já ensaiei vários diálogos na minha cabeça, principalmente para não chegar lá e falar simplesmente de qualquer forma, de qualquer jeito, como já aconteceu na minha vida. Errei, aprendi, estou aqui para aprender. Só que assim, o principal de eu ter ensaiado, mas é lógico abordar uma forma de como eu vou conversar com a pessoa, porque possa ser um mal entendido, uma preocupação, uma raiva, uma tristeza, enfim. É uma forma, lógico, que tipo, como é que eu vou chegar naquela pessoa? Eu vou chegar assim, assim, ela deve responder assim. Aí eu fico pensando na minha cabeça, mas quando de fato acontece, foge do script, porque é outra pessoa, sabe? Eu não sei a resposta, por mais que eu ensaio como eu vou falar, mas a resposta dela eu não sei, eu só vou saber conversando. E é nisso que eu acredito. O segundo grupo, os tímidos, eu acho assim, que eles falam, só que no tempo deles, eles não são tagarelas, sabe? Eles são outro grupo, eles vão falar da forma dele, até porque cada um tem uma forma de expressar. Nem todo mundo vai dizer eu te amo todos os dias para alguém. Talvez a forma de uma pessoa dizer eu te amo seja, sei lá, nos gestos do dia a dia, com preocupações, com coisas mínimas que fazem a diferença. E os tímidos, eles têm uma forma deles, sabe, de se comunicar. Tem um tempo deles, ainda mais hoje em dia que a gente tem WhatsApp, Telegram, Instagram, porque aquela pessoa tímida viu uma postagem, manda por direct para outra para dizer, olha, é isso aqui mais ou menos que eu quero falar, sabe? Ou às vezes não é nem direta, é uma forma direta mesmo de falar que a pessoa tímida não consegue se encaixar, não consegue arrumar as palavras, mas talvez de uma forma ou de outra assim ela vai conversar, ela vai falar mais do tempo dela. E o terceiro grupo são aquelas pessoas que simplesmente não gostam de falar. E sinceramente, eu não entendo, eu fico com raiva. Sério, eu digo isso porque eu já conheci algumas pessoas assim. E eu não entendo porque simplesmente a pessoa não pode dizer: olha, sabe aquilo que você fez? Me magoou. Ou, olha, eu estou indo nesse lugar por sua causa, tá? Mas eu não gosto, mas eu vou por sua causa. Eu não sei, a pessoa simplesmente não consegue falar. E eu fico, como assim? Por que não consegue falar, sabe? Lógico, não tô falando assim que você deve confiar 100% na outra pessoa, acabou de conhecer uma pessoa, já vou falar da minha vida, já vou compartilhar tudo, não é isso. Mas assim, se você já tem uma confiança, já convive, seja com sua família, com seus amigos, com aquela pessoa, por que você não falar coisas que te incomodam, coisas que você quer, seus sonhos, seus desejos, seus planos, por que não? Sabe, por que simplesmente não falar? Por que optar isso? É isso que eu não entendo. Se você for uma pessoa assim, me diz, por quê? Só me fala isso. Por quê? Eu realmente não entendo. Mas respeito, sabe? Eu prefiro sempre a questão do diálogo. Tudo no seu tempo, mas que tenha diálogo, que tenha conversa, até porque o que seria da vida se a gente não compartilhar com as pessoas que amamos, sabe?
profundo essa, né? Mas enfim, eu acho que tudo pode ser resolvido numa conversa, deve ser resolvido numa conversa, não é briga, não é colocando a minha verdade absoluta, não é isso. Mas eu acho sim que a gente deve conversar. E quer saber um pouquinho mais desse assunto? Eu gravei um podcast que fala sobre isso, então basta procurar no seu agregador de podcast preferido, vem conversar e escutar o episódio, certo? Como eu falei, ainda estou vencendo aqui minha timidez pela câmera e espero falar um pouquinho mais aqui, mas eu abordei um pouquinho mais desse tema lá no podcast, certo? E já sabe, se beber, não ligue para o ex. Se chorar, chame a amiga e se precisar, vem conversar.